que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe. Olá, olá, hermosas mulheres, mulheres sanadas para sanar, bendiciones, bendiciones, muy buenos días, Deus bendiga sus vidas, su hogar, su familia, su matrimonio y que tudo, queridas, tudo que ustedes propôs hacer en esse dia sejam bendecidas, prosperadas e as portas do cielo se abrem com as bendições divinas de nosso Padre. Vai-se com esta força, mulheres valentes e vitoriosas. Não tenhas medo, porque Deus é contigo. Deus está contigo. Sejam todas bem-vindas ao nosso canal Mulheres Sanadas para Sanar, primeiro em mim, depois através de mim, com a ajuda do Espírito Santo. Graças a todas que estão unindo-se à nossa família de Mulheres Sanadas para Sanar. Sou a missioneira Márcia Regina. Nossa palavra devocional de hoje é el de repente de Deus. El de repente de Deus. Vamos ler em Hechos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 a 2, que diz assim: El dia de Pentecostés estavam todos os creyentes, estavam reunidos em el mesmo lugar. E de repente se ouviu um ruído desde o cielo, parecido ao estrondo de um vento forte e impetuoso, que llenou toda a casa em que estavam sentados. El de repente de Deus. A expressão de repente rara vez se encontra na Bíblia, pero vemos a Deus actuar de maneiras surpreendentes a lo largo da Bíblia. De repente é uma expressão temporal que significa de repente, impulso brusco, inesperado, imediatamente. Este se caracteriza quando algo sucede de forma inesperada ou repentina e rápida. Quando algo sucede de repente é porque não se esperava, se vê como uma surpresa. Em esta vida, muitas vezes nos surpreendemos, às vezes com coisas agradáveis e outras com coisas desagradáveis. Pero estes são hechos que não podemos evitar nem escapar. Sem embargo, devemos estar seguras de uma coisa, que Deus tem o controle de tudo e que todas as coisas, queridas, operam juntas para nosso bem. No que pode parecer o final, em o mesmo momento crucial em el que tudo parece perdido, Deus actuará. E o milagre de Deus sucederá de repente. Se especializa em converter-se ao caos em bendições. Que é lo repentino de Deus? Lo repentino de Deus é a forma em que atua de maneira inesperada. Quando muitas vezes, queridas, pensamos que tudo está perdido, Deus intervém em nos surpreender. Necessitamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sempre nos surpreende, porque Ele gusta atuar de repente. As respostas a nossas orações geralmente não são contestadas quando e como queremos, senão quando Deus las quer. A palavra de Deus nos diz: porque mis pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, mis caminhos, disse Jeová. Porque como são mais altos os cielos que a terra, assim são mis caminhos mais altos que vossos caminhos, e mis pensamentos mais que vossos pensamentos. Deus é um mistério. Ele te surpreenderá. Vou compartilhar com vocês em esta manhã, no nosso devocional, três de repente de Deus em o livro de los Hechos. Vamos estar vendo três
de repente de Deus em o livro de los Hechos. E a primeira é uma promessa cumprida de repente. Uma promessa cumprida de repente. No dia de Pentecostés estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente, veio do cielo um estrondo como de um vento forte e impetuoso, que llenou toda a casa em que lá estavam sentados. E o dia de Pentecostes estava como? Como estavam? Eles estavam todos reunidos. E os crentes estavam todos reunidos, o povo de Deus, os discípulos, em um mesmo lugar. Eles estavam unidos, estavam reunidos e unidos. Jesus, antes de ascender ao céu, hizo a promessa aos discípulos, dizendo: e é aqui, eu envio sobre vós outros a promessa de meu Padre. Pero permaneça-te na cidade de Jerusalém, até que seais revestidos de poder de lo alto. Qual foi a ordem de Deus? A ordem de Deus para os seus discípulos foram: quedam-se juntos, permaneçam-se na cidade de Jerusalém. Depois que Jesus hizo a promessa e ascendeu ao cielo, os discípulos regressaram a Jerusalém e entraram em um aposento alto, e todos perseveraram em oração e súplica, sendo seu número mais de 500. Então, Pentecostés era uma das festas sagradas de Israel. Depois da festa de Páscoa, se contavam 7 semanas. E ao dia seguinte se celebrava a festa de Pentecostés. Esta festa atraía gente de todas as partes de Israel e outras nações. Era a festa de la cosecha, onde se presenteavam os frutos da terra. Era um dia especial, um dia de festa, onde havia uma grande multitude de pessoas provenientes de várias nações. Pero os discípulos estavam esperando que se cumprira a promessa. Jesus decidiu surpreender, e foi exatamente o dia de Pentecostés que o Espírito Santo descendeu repentinamente sobre quase 120 pessoas, implicando que mais de 380 abandonaram o lugar da promessa. Quem permanece em o lugar da promessa é surpreendido por Deus e recebe a vitória. Então, queridas, não sale de tu lugar. Deus atuará de repente em tu vida. A segunda promessa é uma providência repentina. Cerca de la medianoite, Pablo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus. E os demais presos os escutavam. E de repente vino um terremoto tão grande que se moveram os cimientos de la cárcel, e al instante se abriram todas as portas, e as cárceres de todos foram liberados. Depois que Pablo e Silas haviam predicado o evangelho na cidade de Filipos, depois de haver confirmado a fé de Lídia e haver-la bautizado, lhe saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinação, e seguindo a Pablo e a Silas, gritou dizendo: estes homens que anunciam-nos o caminho da salvação são servidores do Deus Altíssimo. Ela repetiu isto por muitos dias, e Pablo se turbou, e vendo que era um espírito maligno el que havia em ella, dijo ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que salgas de ella. E ao mesmo tempo se foi. Como dava muitas ganâncias a seus amos, acusaram a Pablo e Silas de alterar a ordem da cidade e querer cambiar costumes
e poner práticas diferentes. E também se levantou uma grande multitude contra Pablo e Silas. E os magistrados, rasgando seus vestidos, ordenaram que los açoitaram com varas e los meteram em la cárcere, atando sus pés em o cepo. Pero quem hace a obra de Deus não se avergüenza. Deus atua inesperadamente para dar liberação a seus servos queridas. Pablo e Silas não se quejaram nem se arrependeram da situação, pero oraram e cantaram alabanças a Deus. E de repente, regou a providência. Deus atua, queridas mulheres sanadas para sanar, de maneira surpreendente. E liberou a Pablo e a Silas de la prisão. De nada sirve, queridas, murmurar ou queixar-se da situação que tu encontras em este momento. Hagamos como Pablo e Silas. Cantamos e oramos e de repente de Deus hará algo em nossas vidas. Terceira promessa. Um pecador de repente salvo. Em Hechos, capítulo 22, no versículo 8 e 10, nos diz: Agora bem, sucedeu que estando eu já em caminho e regando cerca de Damasco, quase ao meio-dia, de repente uma grande luz do céu me rodeou e caí ao suelo e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? E eu respondi: Quem eres, Senhor? E me dijo: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem vosotros persegues. Então se disse: Senhor, que harei? E el Senhor me dijo: Levanta-te e ve a Damasco, e aí se te direi tudo o que se te manda fazer. Pablo, em seu discurso, habla de sua conversão. Conta como se surpreendeu quando se dirigia a Damasco para perseguir e matar a los cristianos. Disse que estando cerca de la cidade de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, apareceu do céu uma grande luz e ele, caindo ao suelo, ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi a partir deste momento que a vida de Pablo cambiou. Deixou de ser perseguidor e começou a ser perseguido por amor a Jesus. Uma vez mais, Deus atua de maneira inesperada, de repente, e salvou a um fariseu, um zeloso da lei, pero pecador e perseguidor da igreja de Jesus. Crer, Deus pode surpreender-te e salvar a muitos de tus familiares, parentes e amigos. Deus atua de repente. Aleluia. Deus é mistério, queridas. Deus é surpresa. Deus é extraordinário. E de repente sucede o inesperado, o inesperado. E Deus começa a atuar de maneira sobrenatural em tua vida. Tudo cambia quando de repente de Deus vem. Creio em lo repente de Deus. Creia, querida. De repente Deus proporcionará providência de tua vida. De repente de Deus abrirá as portas que estão cerradas, queridas. De repente de Deus em sua vida cambiará tua história. O de repente de Deus cumprirá tuas promessas em tua vida. O de repente de Deus surpreenderá com uma grande vitória. Aguarda o de repente de Deus. Ainda não terminou o ano. Que Deus bendiga suas vidas. Espero que esta palavra tenha sido aí de grande bendição para a sua vida. Quedamos por aqui e nos vemos em o próximo encontro. Não deixa de estar subscrevendo-te em nosso canal, sim, deixando um me gusta, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas podem ser bendecidas e alcançadas com esta palavra. Bendiciones, tchau e nos vemos